Dizem que a vingança é um prato que se come frio, mas ninguém me disse que ela poderia ser servida além túmulo. A chuva batia forte contra as janelas rachadas da casa abandonada enquanto eu estava no que costumava ser a sala de estar da minha avó, minhas mãos tremendo ao redor de uma carta que mudaria tudo. Atrás de mim, as tábuas do assoalho rangiam ameaçadoramente, como se a própria casa estivesse tentando me dizer algo que minha falecida avó havia escondido por 30 anos. Meu marido tinha ido embora. Minha irmã tinha levado tudo. Mas, enquanto eu lia aquelas páginas amareladas à luz da lanterna do meu celular, percebi que às vezes as maiores vitórias vêm para aqueles que parecem ter perdido tudo. A casa ao meu redor não estava apodrecendo, ela estava esperando. Antes de continuarmos, escreva nos comentários de qual país você está assistindo a este vídeo. Adoramos saber de onde nossa família global está nos acompanhando. E se esta é a sua primeira vez neste canal, inscreva-se. Seu apoio nos ajuda a trazer ainda mais histórias épicas de vingança sobre a vida. Divirta-se ouvindo. 3 meses antes, eu estava sentada no escritório do advogado usando meu único vestido bom. O preto que eu usará no funeral da vovó Rose apenas uma semana antes. O tecido estava começando a formar bolinhas nos cotovelos, mas era a única coisa que me restava que parecia respeitável. Minha irmã Vitória chegou 20 minutos atrasada, seus saltos de grife batendo no chão de mármore como uma contagem regressiva para minha ruína. Ela estava perfeita como sempre. Seu cabelo loiro estava penteado com aquelas ondas naturais que custavam mais do que meu orçamento mensal para compras de supermercado. E seu blazer creme provavelmente custava mais do que meu carro. Quando ela se sentou, nem olhou para mim, apenas pegou o telefone e começou a ler o que presumi serem mensagens de parabéns pela sua última promoção. Desculpe o atraso, disse ela, sem nenhum sinal de pedido de desculpas na voz. O trânsito estava uma loucura vindo do centro. Eu queria dizer a ela que talvez se ela tivesse saído do apartamento na cobertura 5 minutos antes, ela não teria se atrasado para a leitura do testamento da nossa avó, mas mordi a língua. Eu sempre mordi a língua quando se tratava de Vitória. O Sr. Hartwell, o antigo advogado da vovó, pigarreou e ajustou seus óculos de aro de metal. O homem parecia exercer a advocacia desde que a Constituição foi assinada, e seu escritório cheirava a couro velho e decepção. Senhoras, obrigada por terem vindo. Rose Montgomery foi muito específica sobre como queria dividir seus bens. Ele abriu uma pasta grossa e tirou vários documentos. Vitória, como neta mais velha, você herda o apartamento de 3 quartos na Riverside Drive, junto com todos os móveis, joias e o conteúdo de sua conta poupança, aproximadamente $340 mil. Meu coração afundou, mas tentei manter meu rosto neutro. Claro, Vitória ficou com o apartamento que eu visitava todos os fins de semana quando criança. O lugar onde minha avó me ensinou a fazer biscoitos e me contava histórias sobre a nossa família. O apartamento onde eu passei mais tempo do que Vitória, porque ela estava sempre muito ocupada com sua carreira e sua vida perfeita. E Iris, continuou o Sr. Hartwell, e eu olhei para cima, esperançoso. Talvez ainda houvesse algo para mim. Talvez a vovó não tivesse se esquecido completamente de mim. Você herda a casa da família em Millbrook Village, juntamente com todo o seu conteúdo e os 2 acres de terra ao redor. Vitória bufou. O velho lixão no meio do nada. Vovó, você realmente guardou o melhor para o final, não é? Ela estava falando com o teto como se a avó pudesse ouvir seu sarcasmo do além-túmulo. Meu rosto queimou de humilhação. A casa em Millbrook Village estava caindo aos pedaços. Eu tinha estado lá exatamente uma vez quando tinha 12 anos e, mesmo assim, ela estava mais destruída do que os moradores. Sem água encanada, buracos no telhado e cercado apenas por campos e fazendas abandonadas. Não valia nada. Tem mais uma coisa, disse o Sr. Hartwell, e me entregou um envelope lacrado. Rose solicitou especificamente que Iris recebesse esta carta para ser aberta somente quando você entrasse na propriedade Millbrook. Vitória revirou os olhos. Provavelmente instruções sobre como desmontá-lo com segurança. Ela se levantou e alisou a saia. Bom, foi divertido. Iris, se precisar de ajuda para levar o lixo para o lixão, me avise. Talvez eu possa recomendar uma boa empresa. Ela foi embora sem nem se despedir, deixando-me ali sentado com meu envelope e minha herança. Aquilo pareceu mais uma piada cruel.
Eu deveria ter percebido que algo estava errado quando cheguei em casa naquela noite e encontrei meu marido Trevor fazendo as malas. Não apenas jogar roupas na mala para uma viagem de negócios. Fazer as malas mesmo? Com o tipo de dobragem e organização cuidadosas que demonstram durabilidade. Vai a algum lugar? Perguntei, tentando manter a voz leve, apesar do medo que se acumulava em meu estômago como uma pedra. Trevor não tirou os olhos da sua arrumação metódica. Estávamos casados há 8 anos e eu conhecia todas as suas expressões. Era sua expressão facial difícil, a mesma que ele usava quando precisava demitir funcionários ou negociar contratos difíceis. Precisamos conversar, ele disse, e essas 4 palavras me atingiram como um golpe físico. Sentei-me pesadamente na nossa cama. A cama que havíamos escolhido juntos em uma loja de móveis durante o nosso 2º ano de casamento, debatendo a contagem de fios e a firmeza como se fossem as decisões mais importantes do mundo. Percebi a ironia de que ele agora estava fazendo as malas para sair da mesma cama que havíamos escolhido juntos. Ando pensando um pouco, continuou Trevor. E não acho que esse casamento esteja dando certo. Como assim, não está dando certo? As palavras saíram mais ríspidas do que eu pretendia, mas eu senti como se estivesse me afogando. Trevor, acabamos de herdar uma casa. Podemos consertá-la. Talvez usá-la como casa de férias. Ou... Iris. Ele finalmente olhou para mim e eu vi algo em seus olhos que eu nunca tinha visto antes. Não raiva ou tristeza, mas algo pior. Pena. Você herdou um barraco no meio do nada. Vitória ganhou um apartamento de luxo no centro da cidade e dinheiro suficiente para viver confortavelmente por anos. Você vê a diferença? Então, isso é sobre dinheiro. Isto é uma questão de ambição. Isto é uma questão de ter um futuro. Ele fechou o zíper da mala com uma determinação que fez meu peito apertar. Vitória tem direção. Ela tem objetivos. Ela vai longe. A sala começou a girar levemente. Vitória, o que minha irmã tem a ver com isso? Trevor sentou-se ao meu lado na cama, mas não me tocou. Em 8 anos de casamento, ele nunca tinha se sentado tão perto de mim sem me tocar. Segurando minha mão, passando o braço em volta de mim, algo assim. O espaço entre nós parecia um oceano. Vitória e eu temos conversado, disse-lhe cuidadosamente. Ela me ofereceu uma posição na empresa de marketing dela. Sócio sênior, começando imediatamente. É tudo pelo que tenho trabalhado e ela precisa de alguém em quem possa confiar, alguém que entenda a visão dela. Fiquei olhando para ele, esperando a piada, esperando que ele me dissesse que aquilo era uma piada elaborada, mas seu rosto permaneceu sério, quase profissional. Trevor, ela é minha irmã. Eu sei disso e sei que é difícil, mas Iris, olhe para si mesma. Sério, olhe. Ele gesticulou vagamente para mim, e de repente me dei conta da minha aparência. Meu cabelo estava preso num coque bagunçado porque não tive tempo de arrumá-lo antes da consulta com o advogado. Meu vestido bom estava amassado de tanto ficar sentada no escritório. Meus sapatos estavam gastos. Você desistiu? Continuou ele. Você trabalha naquela livrariazinha ganhando pouco mais que o salário mínimo. Você chega em casa cansado todos os dias e assiste Netflix até dormir. Quando foi a última vez que você teve uma ambição de verdade? Quando foi a última vez que você quis algo mais? Cada palavra parecia um tapa, porque o pior era que ele não estava totalmente errado. Eu estava me mantendo à toa. Eu estava confortável com a nossa pequena vida, mas achava que ele também estava. Eu queria gente, sussurrei. Achei que era o suficiente. Não é mais o suficiente para mim. Ele se levantou e agarrou a alça da mala. A Vitória vem me buscar em 20 minutos. Depois mando buscar o resto das minhas coisas. Vitória vai te buscar. A traição me atingiu em ondas. Primeiro, a percepção de que eles estavam falando pelas costas. Depois, a compreensão de que planejaram toda aquela conversa e, finalmente, a percepção devastadora de que meu marido estava me deixando pela minha irmã. Não é bem assim, disse Trevor rapidamente, vendo a minha expressão. Não é romântico. São negócios. Mas eu conseguia ver a mentira nos olhos dele. Talvez tivesse começado como um negócio.
Talvez eles tivessem se convencido de que era apenas profissional. Mas eu conhecia minha irmã e conhecia aquele olhar no rosto do Trevor. Ela cravou suas garras nele do mesmo jeito que conseguiu tudo o que sempre quis. 8 anos. Eu disse mais para mim do que para ele. Sinto muito, Iris. Sinto mesmo. Mas não posso continuar fingindo que esta é a vida que eu quero. Ele caminhou em direção à porta e se virou. Você vai ficar bem. Você tem a casa da sua avó. Talvez um novo começo seja exatamente o que você precisa. Ele me deixou sentada na cama do nosso apartamento, que eu não teria condições de pagar sozinha, olhando para o armário vazio onde suas roupas costumavam ficar penduradas. 20 minutos depois, vi da janela do nosso quarto BMW vermelho de Vitória estacionar em frente ao nosso prédio. Trevor saiu com sua mala e sua bolsa para laptop, movendo-se com os passos rápidos e eficientes de alguém que mal podia esperar para começar uma nova vida. Vitória saiu do carro para ajudá-lo com as malas. E mesmo 3 andares acima, eu conseguia ver seu sorriso. O mesmo sorriso que ela me deu no escritório do advogado quando descobriu sobre a minha herança. O sorriso que dizia que ela havia vencido novamente. Enquanto eles se afastavam juntos, percebi que a casa da minha avó em Millbrow Village não era apenas minha herança. Era minha única opção. Passei a semana seguinte em uma névoa de arranjos práticos que pareciam planejar meu próprio funeral, dar aviso prévio na livraria onde trabalhei por 5 anos, rescindir o contrato de aluguel do apartamento que Trevor e eu dividíamos, vender móveis que não podia levar comigo para comprar uma caminhonete usada capaz de fazer a viagem de 2 horas até Millbrow Village. A caminhonete era uma Ford de 15 anos com manchas de ferrugem e um rádio que só captava estações E, mas era minha. A primeira coisa que eu tive de verdade desde os meus livros didáticos da faculdade. Havia algo libertador nisso, mesmo que a libertação viesse envolta em um colapso total da vida. A viagem até Millbrow me levou por paisagens cada vez mais rurais. Primeiro, os subúrbios deram lugar a pequenas cidades. Depois, as pequenas cidades deram lugar a terras agrícolas. Depois, as terras agrícolas deram lugar a algo que parecia ter sido abandonado pelo próprio tempo. Campos vazios se estendiam até o horizonte, interrompidos apenas por um ou outro celeiro ou casa de fazenda abandonados, com janelas quebradas olhando para fora como olhos mortos. Liguei antes para ligar a eletricidade, mas a companhia telefônica me disse que o serviço para aquele endereço estava desligado há mais de 20 anos. Também não havia torres de celular. Eu estava entrando no que parecia ser outro século. O GPS do meu telefone perdeu o sinal cerca de 16 quilômetros antes de Millbrow Village, deixando-me a navegar pelo mapa desenhado à mão que o Sr. Hartwell havia fornecido. Vire à esquerda no Carvalho Morto. Continue passando pelo posto de gasolina abandonado. Quando vir a Ponte de Pedra, você terá ido longe demais. Millbrow Village acabou sendo uma descrição generosa para o que eram essencialmente 3 prédios e um sinal de pare. Havia uma agência dos Correios que parecia estar fechada desde o governo Clinton, uma loja de artigos gerais com jornais na vitrine amarelados pelo tempo e um restaurante que poderia ter servido comida em algum momento da década de 1990. A casa ficava a 3 quilômetros da vila, em uma estrada de terra que parecia existir principalmente como uma sugestão. Minha caminhonete quicava e chacoalhava nos buracos que poderiam engolir carros pequenos, e galhos de árvores raspavam nas janelas como unhas no vidro. Quando finalmente o vi, quase passei direto sem parar. A casa ficava no meio de um campo coberto de vegetação, como algo saído de um filme de terror. O telhado cedeu no meio, e várias janelas estavam cobertas com tábuas de compensado que haviam desbotado até adquirir um tom cinza que combinava com as nuvens de tempestade que se formavam no alto. A varanda da frente estava inclinada em um ângulo que sugeria que a fundação havia desistido de tentar sustentá-la anos atrás. Mas era meu. Para o bem ou para o mal, era a única coisa no mundo que me pertencia. Estacionei o caminhão e fiquei sentado por um momento, ouvindo o motor roncar enquanto esfriava. Não havia outros sons, nem trânsito, nem vizinhos, nem sinais de vida humana por quilômetros em qualquer direção. Apenas o sussurro do vento através da grama alta e o estrondo distante do trovão. A porta da frente foi pintada de vermelho, embora a maior parte da tinta tivesse descascado, revelando madeira cinza por baixo. A chave que o Sr. Hartwell me deu era antiga, do tipo que parecia ter saído de um conto de fadas. Demorou um pouco, mas a fechadura finalmente girou. A porta se abriu com um rangido que ecoou pela casa vazia como um aviso.
O cheiro me atingiu primeiro, não de decomposição como eu esperava, mas de outra coisa. Óleo de lavanda e limão, como se alguém tivesse limpado recentemente. As tábuas do assoalho rangiam sob meus pés, mas pareciam sólidas apesar da idade. Procurei tateando um interruptor e fiquei surpreso quando uma lâmpada no teto acendeu, lançando uma luz amarela quente sobre o que antes era uma sala de estar. Os móveis eram cobertos por lençóis brancos, dando a tudo a aparência de uma exposição de museu ou de uma sala congelada no tempo. Puxei o lençol da cadeira mais próxima e descobri uma linda poltrona antiga em veludo bordô escuro, com pernas de madeira esculpidas com intrincados padrões de videiras. Não era o que eu esperava encontrar em uma casa que me disseram que não valia nada. As paredes estavam forradas de estantes de livros e, quando olhei mais de perto, percebi que estavam cheias. Não com os livros de bolso mofados que eu esperava, mas com volumes encadernados em couro que pareciam pertencer a uma biblioteca universitária, livros de história, literatura, periódicos científicos que datavam de décadas atrás. Havia uma enorme lareira de pedra dominando uma parede, e acima dela estava pendurado um retrato que eu nunca tinha visto antes. Mostrava uma mulher que se parecia muito comigo. O mesmo cabelo escuro, os mesmos olhos verdes, o mesmo queixo teimoso, mas vestia roupas da década de 1940. E havia algo em sua expressão que revelava segredos e força. Lembrei-me da carta da minha avó e tirei-a do bolso do meu casaco. O envelope estava amarelado pelo tempo e lacrado com cera vermelha que trazia a impressão de uma rosa. Minhas mãos tremiam levemente quando quebrei o selo. Minha querida Iris, se você está lendo isso, então Vitória recebeu exatamente o que esperava, e você recebeu o que todos acreditam ser o prêmio de consolação. Imagino que você esteja se sentindo traído agora, talvez até por mim. Mas preciso que você entenda uma coisa. Eu dei a Vitória o que ela podia ver e dei a você o que ela não podia. A casa em que você está na nossa família há 4 gerações. Foi construída pelo seu tataravô em 1923, não como uma casa de fazenda, mas como um santuário. Nossa família sempre atraiu aqueles que se aproveitavam dos nossos dons. E esta casa foi criada para ser um lugar onde pudéssemos nos refugiar, planejar e nos tornar quem realmente deveríamos ser. Vitória sempre soube cuidar de si mesma. Ela tem o tipo de força que o mundo reconhece e recompensa. Mas você, minha querida, tem um tipo diferente de força. O tipo que vem da resistência, da observação, de compreender as pessoas de maneiras que elas próprias não compreendem. A casa pode parecer abandonada, mas foi bem cuidada. Há um fundo que paga as contas de serviços públicos e a manutenção. Vitória não sabe nada sobre dinheiro, pois nunca se preocupou em aprender a história da nossa família. Você encontrará tudo o que precisa na casa, incluindo algumas coisas que podem te surpreender. Mas o mais importante, você encontrará respostas para perguntas que nem sabia que deveria estar fazendo. Vá até o porão. Atrás da adega, você encontrará uma porta. É lá que sua verdadeira herança começa. Com amor e fé em quem você está se tornando, avó, Rose. Vitória sempre presumiu que eu gostava mais dela porque ela era bem-sucedida. A verdade é que eu a estava preparando para ser exatamente o que ela se tornou, alguém que morderia a isca e deixaria a armadilha para alguém mais inteligente. Li a carta 3 vezes antes de compreender todas as implicações. Um porão, uma porta escondida, um fundo fiduciário do qual eu nunca tinha ouvido falar e a sugestão perturbadora de que minha avó havia orquestrado toda essa situação. O trovão ribombava mais alto agora, e a chuva começou a bater nas janelas. Dobrei a carta cuidadosamente, coloquei-a de volta no bolso e fui procurar a escada do porão. Encontrei a porta do porão atrás da cozinha, escondida atrás de uma cortina que parecia puramente decorativa. As escadas eram de madeira, mais sólidas, e luzes com sensores de movimento piscaram enquanto eu descia para o que eu esperava ser um porão típico. Paredes de concreto, talvez algumas decorações de Natal guardadas, a umidade subterrânea de sempre. Em vez disso, encontrei algo que me tirou o fôlego. O porão tinha acabamento semelhante ao de um escritório subterrâneo. Tapetes persas cobriam pisos de madeira polida. Prateleiras embutidas enfeitavam as paredes, cheias de mais livros, mas também de arquivos, álbuns de fotos e o que pareciam décadas de documentos cuidadosamente organizados. Uma mesa enorme dominava o centro da sala, e atrás dela havia de fato um suporte para vinhos, mas não do tipo que você encontraria em uma casa suburbana.
Este suporte para vinhos foi construído na parede e se estendia do chão ao teto, cheio de garrafas que pareciam ter envelhecido por décadas. Mas quando a examinei mais de perto, percebi que estava montada em dobradiças. Uma porta escondida, exatamente como a carta da minha avó havia prometido. Levei vários minutos para descobrir o mecanismo, mas finalmente descobri que remover uma garrafa específica acionava uma liberação que permitia que todo o suporte girasse para dentro, revelando uma sala estreita além. O que encontrei naquele quarto escondido me fez sentar pesadamente na cadeira da escrivaninha da minha avó. A sala era um escritório, mas não um escritório qualquer. Era o escritório de alguém que tinha como missão saber das coisas. Arquivos enfileirados em 3 paredes, cada gaveta meticulosamente etiquetada com datas e nomes. Um computador mais novo do que qualquer outro na casa zumbia baixinho em uma pequena mesa e cobria a 4ª parede, o que só poderia ser descrito como o sonho de um teórico da conspiração. Um enorme quadro de cortiça coberto com fotografias, documentos, recortes de jornais e barbantes coloridos conectando várias informações. Mas isso não foi obra de alguém em busca de conexões imaginárias. À medida que me aproximei e comecei a ler, percebi que minha avó havia passado décadas documentando a vida e os negócios das pessoas em nossa cidade. Políticos, empresários, líderes sociais, qualquer pessoa com poder e influência. E ela não estava apenas coletando informações aleatoriamente. Ela estava construindo casos. Peguei um dos arquivos aleatoriamente e me vi olhando para uma pasta chamada Theodora Shore, Comissão de Planejamento da Cidade. Dentro havia dezenas de documentos, fotografias de Ashore se reunindo com executivos de uma construtora, cópias de registros bancários mostrando pagamentos que não correspondiam ao seu salário municipal, conversas gravadas sobre decisões de zoneamento sendo tomadas em troca de pagamentos em dinheiro. Outro arquivo continha evidências de que o juiz Morgan estava aceitando subornos para influenciar decisões de custódia. Outro documentou uma rede de médicos que estavam prescrevendo cirurgias desnecessárias para aumentar sua renda. Minha avó vinha comandando uma espécie de operação investigativa individual há 30 anos. E pelo que pude ver, ela nunca tomou nenhuma atitude com base nessas informações. Ela apenas as coletou, organizou e esperou. Na mesa ao lado do computador havia um bilhete escrito à mão com a caligrafia cuidadosa da minha avó. Iris, os arquivos estão organizados cronologicamente. Comece pelo mais recente e vá de trás para frente. Tudo o que você precisa saber sobre como usar essas informações está no computador. A senha é sua data de nascimento, mês, dia, ano, sem espaços. Confie nos seus instintos. Confie na sua raiva. E lembre-se de que, às vezes, a melhor vingança é simplesmente revelar às pessoas a verdade que elas achavam que poderiam esconder. Rose. Liguei o computador e digitei minha data de nascimento. A área de trabalho que surgiu estava organizada com precisão militar. Pastas com os nomes de casos ativos, investigações pendentes, arquivos de evidências e redes de distribuição. Mas a pasta que chamou minha atenção foi chamada Victoria and Associates. Com dedos trêmulos, cliquei para abri-lo. O arquivo sobre minha irmã era enorme, facilmente 3 vezes maior do que qualquer outro que eu já tinha visto. Tudo começou no início de sua carreira e chegou até os dias atuais, documentando um padrão de comportamento que me embrulhou o estômago. Victoria não tinha sucesso apenas em marketing. Ela vinha destruindo sistematicamente seus concorrentes por meio de espionagem corporativa, roubando clientes por meio de sabotagem industrial e seduzindo a alta gerência de todas as empresas em que trabalhou. Mas ela tinha sido cuidadosa. Inteligente. Nunca deixou provas suficientes para que alguém pudesse construir um caso contra ela. Ninguém, exceto minha avó, aparentemente. O arquivo continha fotografias de Victoria entrando em quartos de hotel com executivos casados, conversas telefônicas gravadas nas quais ela discutia o roubo de informações proprietárias de empresas concorrentes e registros bancários mostrando pagamentos de empresas de fachada que poderiam ser rastreados até as perdas comerciais de seus rivais. Mas a parte que me deixou doente foi a do Trevor. De acordo com as anotações da minha avó, Victoria estava cultivando Trevor há mais de 2 anos. Ela começou encontrando-o por acaso em conferências de negócios. Depois, saía para tomar uns drinks para colocar o papo em dia e discutir minhas preocupações com a carreira. Depois, conversas mais longas sobre suas frustrações com seu trabalho atual e suas ambições para o futuro. Ela o tocou como um violino, e ele nem percebeu o que estava acontecendo.
Havia fotos deles juntos em restaurantes pela cidade, sempre em lugares onde eu nunca iria, sempre quando eu achava que Trevor estava trabalhando até tarde ou participando de reuniões com clientes. O arquivo mostrou uma linha do tempo do relacionamento deles que deixou claro que não foi uma decisão repentina ou um momento de fraqueza. Victoria havia planejado isso. Ela identificou Trevor como um recurso útil, decidiu que tirá-lo de mim serviria aos seus propósitos e executou uma campanha de 2 anos para que isso acontecesse. Mas o pior não foi a traição em si. Foi o motivo por trás dela. De acordo com uma conversa telefônica gravada entre Victoria e seu sócio, ela não queria Trevor para um romance. Ela o queria porque sabia que isso me destruiria, pois sempre se ressentiu de que nossa avó parecesse me favorecer, e queria ter certeza de que eu não teria mais nada quando a herança fosse dividida. Iris sempre foi a queridinha da família, disse a voz de Victoria pelos alto-falantes do computador. Pequena, mas inconfundivelmente dela. Rose sempre reservava tempo para seus pequenos projetos e sua personalidade tranquila. Mas favoritos não significam nada no mundo real. Quero que ela entenda que ser doce e atenciosa não leva a nada. Levar Trevor vai destruí-la completamente, e, quando ela estiver destruída, ela desaparecerá. Talvez se mude, talvez simplesmente desapareça no fundo, onde ela pertence. De qualquer forma, ela não estará mais por perto para me fazer parecer mal. Ouvi aquela gravação 3 vezes. Meus punhos se fecharam com tanta força que minhas unhas tiraram sangue das palmas. Minha irmã não tinha apenas roubado meu marido. Ela tinha planejado destruir minha vida inteira como uma estratégia deliberada para garantir que eu não fosse mais um problema para ela. Mas enquanto eu estava sentada no escritório escondido da minha avó, cercada por 30 anos de segredos cuidadosamente reunidos, percebi algo que Victoria nunca havia considerado. Eu não estava quebrado. Eu estava livre. Livres de um casamento com um homem que podia ser tão facilmente manipulado. Livres de tentar competir com uma irmã que via a vida como um jogo de soma zero. Livres de fingir que a família significava algo para pessoas que viam o amor como uma fraqueza a ser explorada. E eu não estava indefeso. Eu tinha provas suficientes para destruir a carreira, a reputação e o futuro de Victoria. Eu tinha documentação de crimes que poderiam levá-la à prisão. Eu tinha o poder de tirar tudo dela, assim como ela tirou tudo de mim. Mas, à medida que explorava mais os arquivos da minha avó, percebi que ela havia me deixado algo ainda melhor do que evidências dos crimes de Victoria. Ela me deixou as ferramentas para dar à Victoria exatamente o que ela merecia. O computador continha instruções detalhadas para algo que minha avó chamava de rede. Um grupo cuidadosamente cultivado de contatos no jornalismo, na aplicação da lei e nos negócios que esperavam há anos para receber as informações que ela vinha coletando. De acordo com suas anotações, ela passou décadas construindo relacionamentos com pessoas que tinham o poder de agir com base em suas evidências, mas que precisavam de documentação sólida antes de poderem agir. Repórteres especializados em expor corrupção. Agentes do FBI que investigavam crimes de colarinho branco. Promotores que construíram suas carreiras derrubando pessoas que se consideravam intocáveis. Mas ela nunca havia tomado a iniciativa de nada disso. Ela estava esperando o momento certo, as circunstâncias certas, a pessoa certa para executar o que ela havia começado. Ela estava me esperando. O computador continha rascunhos de e-mails endereçados a dezenas de destinatários, todos pré-escritos e prontos para envio. Cada um foi personalizado para atender aos interesses e especialidades específicos da pessoa que o recebeu. O jornalista investigativo obteria provas de corrupção na administração municipal. O promotor federal receberia documentos de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. O advogado de direitos civis obteria provas de práticas discriminatórias em moradia e contratação. E o arquivo de Victoria seria enviado a todos eles, juntamente com evidências mostrando como suas práticas comerciais estavam conectadas a uma rede mais ampla de crimes corporativos que se estendia por toda a região. Mas, ao ler a estratégia da minha avó, percebi que ela havia criado algo ainda mais elegante do que um simples depósito de informações. Ela planejou um ataque coordenado que se desenrolaria ao longo de várias semanas, com cada revelação se baseando na anterior, tornando impossível para Victoria ou qualquer um de seus associados conter os danos ou controlar a narrativa. Quando Victoria percebesse o que estava acontecendo, seria tarde demais para controlar os danos. A primeira onda seria de jornalistas de negócios recebendo evidências de uso de informação privilegiada e sabotagem corporativa.
Vitória acordava com manchetes questionando suas práticas comerciais, mas nada que ela não pudesse superar com bons advogados e gestão de relações públicas. A segunda onda seria de investigadores federais recebendo evidências de sonegação fiscal e fraude. Enquanto Vitória lidava com repórteres, ela de repente se viu diante de auditorias do IRS e investigações do FBI que congelariam seus bens e tornariam impossível que ela operasse normalmente. A terceira onda seria de promotores locais recebendo evidências de atividades criminosas que resultariam em acusações reais. A essa altura, Vitória estaria financeiramente paralisada e enfrentaria uma pena de prisão séria. E a onda final seria de contas de mídia social e blogueiros de fofoca recebendo informações pessoais, fotos, conversas gravadas, evidências de sua destruição sistemática de relacionamentos pessoais. Isso destruiria sua reputação além de qualquer possibilidade de recuperação. Foi brilhante, abrangente e absolutamente devastador. Mas enquanto eu estava sentado naquele escritório subterrâneo, cercado por evidências do planejamento cuidadoso da minha avó, percebi que havia algo mais que eu precisava fazer primeiro. Eu precisava ter certeza de que Trevor entendia exatamente no que ele estava se metendo. Na manhã seguinte, voltei para a cidade usando uma rota diferente que me levou até o prédio da Vitória. O BMW vermelho dela estava estacionado na vaga designada. E quando olhei para o andar dela, vi luzes acesas no que eu sabia ser o apartamento dela. Estacionei do outro lado da rua e liguei para o celular de Trevor. Ele atendeu no terceiro toque, parecendo um pouco sem fôlego. Iris, está tudo bem? Estou bem. Queria falar com você sobre dividir algumas das nossas coisas. Há alguns itens que eu gostaria de manter e que têm valor sentimental. Claro, isso é muito sensato da sua parte. Ele parecia aliviado por eu não estar ligando para implorar para ele voltar ou para gritar com ele sobre Vitória. O que você tinha em mente? Podemos nos encontrar para um café? Em algum lugar neutro. Prometo que não vou fazer uma cena. Houve uma pausa enquanto ele refletia. Que tal aquele lugar no centro? Brevers? Amanhã às 2. Perfeito. E Trevor, obrigada por ser civilizado. Sei que a situação é complicada. Depois que desliguei, passei o resto do dia me preparando. Dirigi até a cidade mais próxima que tinha uma loja de eletrônicos decente e comprei um gravador digital pequeno o suficiente para caber em uma bolsa. Também comprei um novo telefone, um smartphone com uma boa câmera e plano de dados ilimitado. Naquela noite, liguei para o escritório da Vitória. Eu sabia que ela trabalharia até tarde. Ela sempre trabalhava até tarde quando estava no meio de um projeto grande, e roubar o marido de alguém definitivamente se qualificava como um projeto grande. Vitória Montgomery, como posso ajudar você? Vitória, aqui é a Iris. Queria que a gente pudesse conversar. Sua voz imediatamente assumiu um tom cauteloso. Sobre o quê? Sobre a herança? Sobre o Trevor. Acho que precisamos esclarecer as coisas. Iris, quero que você saiba que Trevor e eu. Eu sei o que você e o Trevor são, interrompi. Não estou ligando para brigar. Estou ligando porque quero ter certeza de que podemos manter algum tipo de relacionamento. Você é a minha única família. Isso pareceu surpreendê-la. Você não está bravo. Estou magoada, mas também sou realista. Trevor fez a escolha dele e você fez a sua. Brigar por isso não vai mudar nada. Coloquei o máximo de resignação na voz que consegui. Só não quero perder minha irmã também. Isso é realmente muito maduro da sua parte, Iris. Eu estava pensando se poderíamos almoçar juntos esta semana. Só nós dois. Gostaria de saber sobre sua nova parceria comercial com o Trevor. E gostaria de lhe contar sobre a casa. Na verdade, não é tão ruim quanto pensávamos. Sério, sério mesmo. Aparentemente, a vovó tinha um fundo fiduciário que a mantém. Na verdade, é bem charmoso, de um jeito rústico. Combinamos de almoçar na sexta-feira em um restaurante chique no centro da cidade, o tipo de lugar que Vitória amava porque a fazia se sentir importante. Depois que desliguei, sentei-me na sala de estar da minha avó e planejei os próximos dias em detalhes. Trevor teria sua reunião amanhã. Vitória teria a dela na sexta-feira. E na segunda-feira seguinte, ambos entenderiam exatamente o que tinham feito.
Mas primeiro, eu tinha que ter certeza de que eles me dariam tudo o que eu precisava para enterrá-los. O Brewster's estava movimentado às 14 horas de uma quarta-feira, cheio de empresários tomando café da tarde e estudantes trabalhando em laptops. Escolhi uma mesa perto do fundo, onde poderíamos conversar em particular, e cheguei 10 minutos mais cedo para configurar meu gravador digital e testar a qualidade do áudio com o ruído de fundo. Trevor apareceu exatamente na hora marcada, parecendo desconfortável, mas determinado. Ele se vestia com cuidado, sem as roupas casuais que costumava usar para encontros com café, mas também sem um terno completo. Ele tentava encontrar um equilíbrio entre eu te respeito o suficiente para me vestir bem e esta não é uma reunião de negócios. Você está linda, disse ele, sentando-se à minha frente. O ar do campo deve lhe fazer bem. Obrigado. Você parece bem-sucedido. E ele fez. Havia algo diferente em sua postura, uma confiança que não existia antes. Ser desejado por Victoria Montgomery lhe dera um brilho de autoimportância quase visível. Conversamos um pouco enquanto ele tomava seu café, discutindo a logística de encerrar nosso contrato de aluguel e dividir os móveis. Deixei que ele assumisse a liderança, desempenhando o papel da ex-esposa sensata que só queria que as coisas fossem justas e amigáveis. Iris, disse-lhe finalmente, inclinando-se ligeiramente para a frente. Preciso que você saiba que o que aconteceu entre mim e Victoria não foi planejado. Eu sei, menti, ativando o gravador de voz na minha bolsa. Quer dizer, nós conversamos antes em eventos familiares, sabe, mas sempre foi só uma conversa educada. Nunca pensei nela como outra coisa senão sua irmã. O que mudou? Trevor passou a mão pelos cabelos, um gesto nervoso que eu já tinha visto milhares de vezes durante nosso casamento. Ela começou a me ligar pedindo conselhos sobre negócios, estratégias de marketing, gestão de clientes, coisas do tipo. Ela disse que valorizava minha opinião. Isso deve ter sido lisonjeiro. Era. E aí ela começou a me convidar para eventos do setor, oportunidades de networking que ela achava que poderiam ajudar na minha carreira. Você sabe como ela sempre foi boa nesse tipo de coisa. Assenti, encorajando-o a continuar. Tomávamos uns drinks depois só para descontrair e conversar sobre as pessoas que conhecemos. Ela é incrivelmente perspicaz em relacionamentos comerciais. Ela conseguia ler as pessoas de um jeito que eu nunca consegui. Ela sempre foi boa em ler as pessoas. Exatamente. E ela começou a apontar coisas sobre a minha carreira que eu nunca tinha considerado, oportunidades que eu estava perdendo, conexões que eu deveria estar fazendo. Ela me fez perceber que eu estava pensando pequeno demais. Ele parou para tomar um gole de café e eu pude vê-lo ponderando o que me dizer. Trevor, não vou julgá-lo por ser ambicioso. Você sabe disso, certo? Isso pareceu relaxá-lo. Ela me ofereceu a sociedade há uns 6 meses. Primeiro, eu recusei. Achei que seria estranho trabalhar com a sua irmã, mas ela ressaltou que negócios são negócios e que você provavelmente ficaria animado por eu ter uma oportunidade tão grande, mas não me contou. Não, eu queria pensar primeiro. E a Victoria sugeriu que talvez fosse sensato. Ela disse que você se preocuparia com a transição, se eu estava fazendo a escolha certa. Ela achou que seria melhor apresentar a você como um acordo fechado, para que você não se estressasse com algo que, em última análise, foi uma decisão minha. Tive que me concentrar para manter a expressão neutra. Cada palavra que saía da boca dele comprovava que a documentação da minha avó estava correta. Victoria o manipulava com tanta habilidade que ele ainda não percebeu o que estava acontecendo. Quando você percebeu que tinha sentimentos por ela? O rosto de Trevor ficou ligeiramente vermelho. Não sei se eu chamaria isso de sentimentos exatamente. É mais como reconhecimento. Nós nos entendemos de maneiras tão boas, de maneiras que você e eu nunca conseguimos. O que você quer dizer? Victoria vê o mundo como eu. Ela entende que o sucesso exige sacrifício. Que às vezes é preciso fazer escolhas difíceis para conseguir o que se quer. Ela não leva para o lado pessoal quando os negócios vêm em primeiro lugar. E eu fiz. Você fez. Não no sentido ruim, acrescentou ele rapidamente. Vocês têm prioridades diferentes. Valorizam a segurança, o conforto e os prazeres simples. Não há nada de errado nisso. Mas Victoria e eu queremos mais.
Mais do que o quê? Mais do que uma vida tranquila no apartamento pequeno com uma rotina previsível. Mais do que encontros românticos em restaurantes de rede e férias na mesma casa de praia todos os anos. Mais do que, ele gesticulou vagamente para mim. Mais do que se acomodar. A palavra me atingiu como um tapa, mas me forcei a manter a calma. É isso que você acha que estávamos fazendo? Nos acomodando. Não é mesmo? Ou seja sincero. Quando foi a última vez que você quis tanto algo a ponto de lutar por ele? Quando foi a última vez que você se arriscou, se esforçou ou tentou se tornar mais do que era? Olhei para ele sentado à minha frente, com sua roupa cuidadosamente escolhida, explicando-me por que nosso casamento de 8 anos tinha sido uma decepção para ele, e percebi que minha avó estava certa sobre tudo. Você provavelmente tem razão, eu disse suavemente. Eu provavelmente estava me conformando. Mas, Trevor, posso te perguntar uma coisa? Claro. Você realmente acha que Vitória quer você como você é, ou acha que ela quer você pelo que você pode fazer por ela? Seu rosto imediatamente assumiu uma expressão defensiva. O que você quer dizer com isso? Quer dizer, ela sempre foi muito estratégica com seus relacionamentos. Mesmo quando criança, ela nunca fazia amigos só porque gostava de alguém. Sempre havia algum benefício envolvido. Isso não é justo, Iris. Vitória trabalhou muito para chegar onde está. Se ela é seletiva com seus relacionamentos, é porque precisa ser. As pessoas tentam usar pessoas bem-sucedidas o tempo todo. Tenho certeza que sim. Mas não parece conveniente que ela tenha se interessado por você de repente, justamente quando precisava de um parceiro de negócios? Alguém com suas habilidades e experiência específicas. Você está fazendo isso parecer calculado. Só estou perguntando se você considerou essa possibilidade. Trevor recostou-se na cadeira, estudando meu rosto. Você está tentando me fazer duvidar dela. Estou tentando garantir que você tome essa decisão com os olhos bem abertos. Vitória é brilhante, bem-sucedida e linda, mas também é alguém que vê as pessoas como pontos fortes. Não quero que você se machuque como você se machucou. Como eu me machuquei. Por um momento, algo brilhou em seu rosto que poderia ser incerteza, mas então ele balançou a cabeça firmemente. A Vitória não está me usando. Estamos construindo algo juntos. Uma parceria de verdade, tanto profissional quanto pessoal. Ela vê em mim um potencial que eu nunca vi em mim mesmo. Que tipo de potencial? O tipo de pessoa que pode ganhar muito dinheiro. O tipo que pode construir um império em vez de apenas manter uma vida confortável. Sua voz ficou mais animada enquanto ele falava. Você sabe como é o plano de 5 anos da Vitória? Ela vai ter 3 empresas de marketing, escritórios em 5 cidades e faturar 8 dígitos anualmente. E ela quer que eu faça parte disso. Isso parece incrível. É incrível. E a melhor parte é que ela não quer que eu mude quem eu sou para me encaixar no mundo dela. Ela gosta das minhas ideias, da minha perspectiva, da minha ambição. Assenti, pensativa. Trevor, posso te contar uma coisa? Algo que eu provavelmente deveria ter te contado anos atrás. Claro. Eu sempre soube que você era destinada a coisas maiores do que as que tínhamos. Eu percebia o quanto você era inquieta, o quanto queria provar seu valor. Eu só não sabia como te ajudar a chegar lá. Isso pareceu surpreendê-lo. Sério? Sério? Talvez seja por isso que não lutei mais quando você me disse que ia embora. Parte de mim sabia que você precisava de algo que eu não podia te dar, Iris. Sua voz tornou-se mais suave. Você é uma pessoa incrível. Você é gentil e atencioso, e merece alguém que valorize essas qualidades. Obrigada. E você merece alguém que corresponda à sua ambição. Inclinei-me um pouco para frente. Só espero que Vitória seja mesmo quem você pensa que ela é. O que você quer dizer? Hesitei, como se estivesse decidindo se deveria dizer alguma coisa. Prometa que não vai ficar bravo. Eu prometo. Almocei com Raquel Vinter semana passada. Você se lembra da Raquel da sua antiga empresa? Trevor assentiu. Raquel tinha sido sua assistente antes de ele mudar de emprego, 2 anos atrás.
Ela mencionou que viu você e Vitória juntas naquela conferência em Chicago, em março. Tá, Trevor, isso foi 3 meses antes de Vitória te oferecer à sociedade. E, segundo Raquel, vocês dois pareciam muito próximos. O rosto de Trevor empalideceu. Estávamos conversando sobre negócios no bar de um hotel à meia-noite. Tínhamos estado em eventos diferentes o dia todo. Foi o único momento em que conseguimos nos conectar. Não estou acusando você de nada. Só estou apontando que talvez esse relacionamento tenha se desenvolvido ao longo de um período mais longo do que qualquer um de vocês gostaria de admitir. Trevor ficou em silêncio por um longo momento, olhando fixamente para sua xícara de café. Quando ele olhou para cima, havia algo diferente em sua expressão. Mesmo que isso seja verdade, disse ele finalmente, não muda nada. Talvez nos sentíssemos atraídos um pelo outro antes de admitirmos para nós mesmos. Talvez a parceria nos tenha dado uma desculpa para passarmos um tempo juntos. Então, o resultado final é o mesmo, que estou com alguém que me entende, alguém que quer as mesmas coisas que eu, alguém que me incentiva a ser melhor em vez de me aceitar como eu sou. E lá estava a admissão que eu estava esperando. Então, você está dizendo que Vitória te desafia de uma forma que eu nunca fiz? Sim. Ela faz você querer ter mais sucesso? Sim. Ela abriu portas para você que eu nunca poderia ter aberto. Iris, onde você quer chegar? Coloquei a mão na bolsa e desliguei o gravador. Eu tinha tudo o que precisava. Estou falando do fato de que você acabou de confirmar tudo o que eu suspeitava sobre o motivo de ter me deixado pela minha irmã. E quero que saiba que agora eu entendo. Você faz. Eu quero. E eu quero que você seja feliz, Trevor. Eu quero mesmo. Levantei-me e peguei minha bolsa. Mas também quero que você tome cuidado. Vitória é muito boa em fazer as pessoas se sentirem especiais, como se fossem as únicas que realmente entendem a visão dela. Só tome cuidado para não confundir ser útil com ser amada. Deixei-o sentado ali, parecendo confuso e um pouco preocupado, que era exatamente como eu queria que ele se sentisse. O almoço de sexta-feira com Vitória foi no Meridian, o tipo de restaurante onde os pratos principais custam $50 e os garçons falam em voz baixa sobre harmonizações de vinhos. Vitória tinha escolhido esse lugar, é claro, e chegou cedo para garantir a melhor mesa, uma com vista para o horizonte da cidade que lembraria a qualquer um que nos olhasse qual irmã tinha sobrevivido no mundo. Ela estava usando uma roupa nova que eu nunca tinha visto antes. Um blazer creme que provavelmente custava mais do que meu orçamento mensal de compras, combinado com joias que refletiam a luz sempre que ela se movia. Ela parecia o sucesso personificado, o que sem dúvida era o objetivo. Você está maravilhosa, disse ela quando me aproximei da mesa, levantando-se para me dar um breve abraço com cheiro de perfume caro. A vida no campo realmente combina com você. Obrigada. Você está incrível como sempre. Pedimos bebidas. Vitória escolheu um vinho que exigia consulta com o sommelier, enquanto eu fiquei com a água e passei os primeiros minutos discutindo o cardápio e o ambiente do restaurante. Vitória adorava ser vista em lugares como este. Adorava a sutileza de representar alguém importante o suficiente para merecer a atenção da equipe. Então me conte sobre esta casa, disse ela depois que pedimos nossa comida. Você disse que não era tão ruim quanto pensávamos. Na verdade, é bem charmoso. A vovó mantinha tudo com uma espécie de fundo fiduciário. Todos os serviços públicos funcionam. A estrutura é sólida. E agora até tem internet. Internet no meio do nada. Milagres nunca param. É internet via satélite, mas é rápida o suficiente para o que preciso. Tomei um gole da minha água. Na verdade, Vitória, tem uma coisa que preciso te contar sobre a casa. Algo que descobri enquanto lia os papéis da vovó. Sua expressão tornou-se mais atenta. Vitória sempre se interessara por qualquer coisa que pudesse afetar finanças ou valores imobiliários. Que tipo de coisa? Bem, você sabe que sempre pensamos que a vovó era apenas uma professora aposentada vivendo de sua pensão? Sim. Aparentemente, ela tinha alguns investimentos que não sabíamos. O fundo fiduciário não serve só para a manutenção da casa. Na verdade, envolve bastante dinheiro. O garfo de Vitória parou a meio caminho da boca. Quanto dinheiro?
Ainda estou tentando descobrir. Mas, pelo que vejo, ela era muito melhor com as finanças do que imaginávamos. A casa não é apenas uma casa, Vitória. Faz parte de uma propriedade maior. O que você quer dizer? Coloquei a mão na bolsa e tirei uma pasta que havia preparado naquela manhã. Lá dentro havia cópias de alguns documentos financeiros que encontrei no porão da minha avó, cuidadosamente selecionados para mostrar ativos significativos sem revelar o escopo completo de sua operação. Olha só isso, eu disse, espalhando os papéis entre nossos pratos. Contas de investimento, propriedades, até mesmo algum tipo de negócio de consultoria que ela aparentemente administrava. Vitória estudou os documentos com a intensidade concentrada de alguém avaliando uma oportunidade de negócio. Sua expressão ficou mais interessada ao perceber o número que estava vendo. Iris, algumas dessas contas apresentam saldos de 6 dígitos. Eu sei. E você aparentemente herdou tudo isso junto com a casa. Parei, observando seu rosto com atenção. Vitória, me sinto péssima com isso. Terrível? Por quê? Porque você deveria ter ficado com metade. Nós duas somos netas dela. O fato de ela ter me deixado tudo e te dado só o apartamento não parece justo. A expressão de Vitória ficou imóvel. Eu praticamente havia recalculando tudo o que achava que sabia sobre a propriedade da nossa avó. O que você está dizendo? Estou dizendo que talvez devêssemos conversar sobre redistribuição. Nunca esperei nada disso. E sei que você tinha certas suposições sobre como a herança funcionaria. Suposições. Bem, você sempre disse que a vovó claramente me favorecia, e você estava certa. Mas agora que vejo o quadro completo, entendo por que você pode ter se sentido ignorada. Vitória largou o garfo e inclinou-se ligeiramente para frente. De quanto dinheiro estamos falando, Iris? Total? Ainda não tenho certeza. Ainda estou encontrando contas e documentos, mas, de forma conservadora, provavelmente perto de 2 milhões. O número a atingiu como um golpe físico. Observei seu rosto alternar entre surpresa, raiva e calculismo no espaço de cerca de 10 segundos. No mínimo 2 milhões de dólares, talvez mais. E a vovó deixou tudo para você. Ela deixou tudo para quem herdasse a casa. Acho que ela não esperava que houvesse tanta diferença em nossas heranças. Era, claro, uma mentira deslavada, mas era exatamente o tipo de mentira em que Vitória gostaria de acreditar. O tipo de mentira que a fazia sentir-se enganada, em vez de enganada. Então, o que você está propondo? Ela perguntou cuidadosamente. Estou propondo que dividamos tudo 50 a 50, como provavelmente deveria ter sido desde o início. Você fica com o apartamento, eu fico com a casa, e dividimos os bens em partes iguais. Vitória ficou em silêncio por um longo momento, sua mente treinada para os negócios claramente analisando as implicações. Isso é muito generoso da sua parte, ela disse finalmente. Você é minha irmã. Família é mais importante que dinheiro, mas seria preciso documentação legal, transferência de propriedade, mudanças de conta, esse tipo de coisa. Claro, eu não esperaria que você confiasse apenas na minha palavra, e precisaríamos fazer uma auditoria completa de todos os ativos antes de dividir qualquer coisa. Para garantir que tenhamos uma visão completa. Com certeza. Quero que tudo seja justo e transparente. Vitória assentiu lentamente. Quando você estava pensando que começaríamos esse processo? Bem, isso depende. Sei que você está ocupado com seu novo empreendimento. A expressão dela tornou-se um pouco cautelosa. Trevor te contou sobre a parceria. Ele mencionou isso. Acho maravilhoso que vocês dois tenham se encontrado profissionalmente. Quer dizer, é simplesmente profissional. Iris, quero que você saiba disso. Eu sei. Trevor me explicou toda a situação. Como você o tem ajudado a fazer networking, como a oportunidade de parceria surgiu naturalmente a partir do seu relacionamento profissional. Tomei outro gole de água. Na verdade, é uma estratégia de negócios muito inteligente. O que você quer dizer? Bem, o Trevor tem exatamente o tipo de experiência e conexões que sua empresa precisa para expandir. E você tem o capital e a base de clientes para dar a ele a plataforma que ele procura. É uma parceria complementar perfeita.
Vitória relaxou um pouco. Exatamente. Trata-se de maximizar nossos respectivos pontos fortes. Além disso, Trevor é incrivelmente talentoso. Eu sempre soube que ele era destinado a coisas maiores do que sua antiga empresa poderia lhe oferecer. Ele é talentoso, muito talentoso, e tenho certeza de que ter alguém em quem ele pode confiar completamente torna o lado comercial muito mais fácil de lidar. Sim. A confiança é muito importante nos relacionamentos comerciais. Você precisa saber que seu parceiro está ao seu lado, que ele não vai se aproveitar das suas vulnerabilidades nem usar suas informações pessoais contra você. Algo brilhou na expressão de Vitória, mas ela concordou com a cabeça. Com certeza. Parcerias comerciais exigem total honestidade e respeito mútuo. Estou tão feliz que Trevor encontrou isso com você. Ele merece trabalhar com alguém que reconhece o valor dele. Terminamos o almoço discutindo a logística para a redistribuição da herança, com Vitória insistindo em várias camadas de supervisão legal e auditoria financeira. Concordei com tudo que ela sugeriu, sabendo que nada disso realmente aconteceria. Quando estávamos saindo, Vitória se virou para mim com uma expressão que poderia ser de afeto genuíno. Iris, quero que você saiba que eu realmente aprecio a maneira como você está lidando com tudo isso, a herança, a situação com o Trevor, tudo. Eu sei que não deve ser fácil. Não é fácil, mas é o certo. E às vezes, fazer a coisa certa é mais importante do que proteger seus próprios sentimentos. Sempre admirei isso em você. Seu senso de justiça. Sempre admirei sua ambição. Talvez possamos aprender um com o outro. Ela sorriu, o primeiro sorriso genuinamente caloroso que me deu em anos. E por um momento, quase me senti culpado pelo que planejava fazer com ela. Quase. Naquele fim de semana, voltei para casa em Milbrow Village e passei 2 dias no escritório do porão da minha avó, me preparando para o que ela chamava de distribuição. Li todos os arquivos, estudei todas as evidências e me familiarizei com todos os contatos em sua rede. O computador continha perfis detalhados de todos que receberiam informações. Jonathan Reis, repórter investigativo do Herald Tribune, que tentava expor a corrupção no governo da cidade há 15 anos. Agente Sarah Bennett, da Divisão de Crimes de Colarinho Branco do FBI, especializada em casos complexos de fraude financeira. O promotor público Michael Gray, que construiu sua carreira processando pessoas que achavam que a riqueza as tornava intocáveis. Cada um deles esperou anos exatamente pelo tipo de evidência que minha avó havia coletado. Eles sabiam que ela tinha informações, mas ela nunca lhes dera o suficiente para agir. Ela estava esperando o momento certo, as circunstâncias certas, a motivação certa. Ela estava esperando por alguém que não tinha mais nada a perder. Passei a noite de domingo personalizando os rascunhos dos e-mails, adicionando as gravações que fiz de Trevor e Vitória e incluindo contexto adicional sobre suas ações recentes. Quando terminei, eu tinha montado um caso abrangente que seria impossível ignorar ou desacreditar. Mas antes de colocar em prática o plano da minha avó, eu precisava fazer um último preparo. Eu precisava desaparecer. Na segunda-feira de manhã, dirigi até a cidade mais próxima e abri 3 novas contas bancárias em diferentes instituições. Transferi minhas modestas economias para essas contas, junto com a pequena quantia que Trevor e eu tínhamos compartilhado em contas conjuntas. Não era muito, mas seria o suficiente para sobreviver enquanto o caos se desenrolava. Depois, fui às compras. Não de roupas ou móveis, mas de suprimentos, alimentos não perecíveis, baterias, um gerador, combustível extra para minha caminhonete, tudo o que eu precisaria para viver confortavelmente na casa sem ter que me aventurar pela cidade por várias semanas. Também comprei um novo laptop, uma impressora portátil e vários celulares pré-pagos. Eu não era paranoico, mas também não era ingênuo. Assim que Vitória percebeu o que estava acontecendo, ela tentou retaliar, e eu queria ter certeza de que ela não conseguiria me alcançar até a poeira baixar. Na terça-feira à noite, eu estava de volta em casa, completamente abastecido e pronto para começar. Jantei à luz de velas, não para criar um ambiente agradável, mas para testar minha capacidade de funcionar sem as conveniências modernas, se necessário. Depois desci para o escritório no porão e comecei a revisão final do plano da minha avó. Tudo foi perfeito. Cada evidência foi documentada e verificada. Cada alvo estava preparado e pronto para agir.
Cada cronograma foi calculado para maximizar o dano e minimizar a capacidade de Vitória de responder com eficácia. A única coisa que faltava era decidir quando começar. Escolhi quarta-feira às 3 horas da manhã. Cedo o suficiente para que a maioria das pessoas visse os e-mails logo de manhã. Tarde o suficiente para que Vitória estivesse dormindo e não recebesse nenhum aviso antes que seu mundo começasse a desabar. Coloquei meu laptop na mesa da minha avó, abri o programa de e-mail e comecei a carregar as mensagens preparadas. 43 e-mails no total enviados a jornalistas, policiais, promotores, autoridades regulatórias e concorrentes comerciais. Cada um cuidadosamente elaborado para apelar aos interesses e motivações específicos do destinatário. Às 2h55 da manhã, sentei-me e olhei ao redor do escritório no porão que havia se tornado meu centro de comando. O retrato da minha avó olhava para mim de onde eu havia colocado acima da mesa dela, com uma expressão enigmática, mas de alguma forma aprovadora. Isso é para nós dois, vovó, eu disse baixinho. Exatamente às 3 horas da manhã, cliquei em enviar tudo. Dormi até quase meio-dia na quarta-feira, o que foi o sono mais tranquilo que tive em meses. Quando finalmente acordei, fiz café e café da manhã, depois me acomodei para monitorar as primeiras respostas. O primeiro e-mail que recebi foi de Jonathan Reis, do Herald Tribune. Datado às 6h47. Isso é incrível. Você está disponível para uma entrevista por telefone esta tarde? Podemos publicar isso na primeira página amanhã se você puder verificar alguns detalhes adicionais. Reis. A segunda foi da agente Sarah Bennett, enviada às 7h23. Senhora Montgomery, os documentos financeiros que a senhora forneceu exigem investigação imediata. Preciso falar com a senhora o mais breve possível. Por favor, ligue para minha linha direta, Bennett. Às 14 horas, recebi respostas de 31 dos 43 destinatários, todos expressando interesse urgente nas informações que forneci. Vários já estavam solicitando entrevistas de acompanhamento ou documentação adicional. Mas a resposta que mais me interessou veio às 15h17, da própria Vitória. Ela ligou para o meu antigo número de celular 14 vezes e deixou 7 mensagens de voz cada vez mais frenéticas. Quando não obtive resposta, ela aparentemente conseguiu meu novo número com Trevor e tentou isso também. Por fim, ela recorreu ao e-mail. Iris, preciso falar com você imediatamente. Há alguns problemas sérios com a sua situação de herança que exigem atenção imediata. Por favor, me ligue assim que receber esta mensagem. Não fale com mais ninguém sobre a herança até que possamos discutir isso. Vitória. Excluí o e-mail sem responder. À noite, as primeiras notícias já estavam aparecendo online. Nada sobre Vitória ainda. Essas histórias levariam mais tempo para serem investigadas e verificadas, mas vários veículos de comunicação estavam publicando matérias sobre corrupção no planejamento urbano e irregularidades em contratos municipais. As manchetes eram exatamente o que minha avó havia previsto: novas evidências sugerem corrupção sistemática em projetos de desenvolvimento urbano e a FBI inicia investigação sobre contratos de comissão de planejamento. Na quarta-feira à noite, Vitória ligou mais 17 vezes. A manhã de quinta-feira trouxe a segunda onda de artigos e estes eram maiores. O Herald Tribune publicou a investigação de Jonathan Reis em sua matéria de primeira página, Esquema multimilionário de sonegação fiscal descoberto em comunidade empresarial local. O artigo não mencionou Vitória pelo nome, mas qualquer pessoa na comunidade empresarial reconheceria as empresas e práticas descritas. Mais importante, o artigo mencionou que investigadores federais já estavam investigando as alegações, o que significava que Vitória receberia notícias do FBI muito em breve. Na quinta-feira à tarde, meu antigo vizinho ligou para me dizer que algumas pessoas com aparência oficial estiveram no meu antigo prédio fazendo perguntas sobre Trevor e eu. Agentes federais, provavelmente realizando entrevistas preliminares como parte de sua investigação. Na quinta-feira à noite, Trevor me ligou pela primeira vez desde nosso encontro para um café. Iris, o que diabos está acontecendo? Não tenho certeza do que você quer dizer. Quer dizer, o FBI apareceu no escritório da Vitória hoje fazendo perguntas sobre suas práticas comerciais. Tem repórteres ligando para os clientes dela pedindo depoimentos sobre algum tipo de investigação. O contador dela ligou em pânico porque a Receita Federal quer auditar 3 anos de declarações de imposto de renda. Isso parece estressante. Estressante, Iris.
Estão tratando ela como se fosse uma criminosa. Me fizeram perguntas sobre negociação com informações privilegiadas e lavagem de dinheiro. Queriam saber sobre empresas da Shell e contas no exterior. Empresas de fachada e contas offshore têm algo a ver com os negócios de Vitória? Não, claro que não. Mas eles parecem ter informações que sugerem o contrário. Informações muito específicas. Que tipo de informação? O tipo de informação que só poderia vir de alguém com acesso aos seus arquivos privados e comunicações pessoais. Fiquei em silêncio por um momento, deixando que ele pensasse nas implicações. Trevor, você está sugerindo que alguém em quem Vitória confiava traiu sua confiança? Estou sugerindo que alguém está tentando destruí-la e o momento é muito conveniente. Conveniente como? É conveniente que tudo isso esteja acontecendo logo depois que ela se ofereceu para dividir a herança com você. É conveniente que você tenha se tornado tão compreensivo com o nosso relacionamento. É conveniente que você pareça notavelmente calmo com tudo o que está acontecendo. Estou tranquila. Descobri que a mulher que sequestrou meu marido comanda uma organização criminosa há anos. Por que eu não ficaria tranquila se isso fosse exposto? Ela não me roubou e não está comandando uma empresa criminosa. Sério? Porque o FBI parece pensar o contrário. Trevor ficou em silêncio por um longo momento. Quando voltou a falar, sua voz estava diferente. Mais grave. Iris, por favor. Se você sabe de algo sobre o que está acontecendo, precisa me contar. Vitória, ela não está lidando bem com isso. O que você quer dizer? Quero dizer, ela está acordada há 36 horas seguidas tentando descobrir de onde veio essa informação. Ela está convencida de que alguém a está espionando, monitorando suas comunicações, talvez até invadindo seu apartamento. Alguém andou fazendo essas coisas? Não sei. Mas ela está agindo como se estivesse sob cerco. Não está comendo. Não está dormindo. Só está andando de um lado para o outro, ligando para advogados e contadores e tentando descobrir como impedir isso. Trevor, se Vitória não fez nada de errado, então ela não tem com o que se preocupar. A verdade virá à tona. E se ela fez algo errado, então ela enfrentará as consequências como qualquer outra pessoa. Iris, eu sei que você está brava com o que aconteceu entre nós. Mas... Trevor, interrompi, quero que você pense com muito cuidado no que está me pedindo. Você quer que eu ajude a proteger alguém que sistematicamente destruiu minha vida como parte de uma estratégia comercial calculada? Alguém que roubou meu marido porque achou que seria divertido ver quanto dano poderia causar à própria irmã. Alguém que aparentemente vem infringindo leis federais há anos. Ela não destruiu sua vida, não é? Perdi meu marido, minha casa, minha sensação de segurança e meu relacionamento com meu único membro da família. Como você chamaria isso? Ela lhe deu uma oportunidade de construir algo melhor. Quase ri. Foi isso que ela te disse? Que ela estava me fazendo um favor? Ela disse que você estava preso a uma vida pequena demais para você. Ela disse que talvez perder algumas das coisas que o estavam impedindo de progredir o ajudaria a descobrir do que você realmente era capaz. E você acreditou nisso? Eu queria acreditar porque isso tornaria mais fácil justificar o que você estava fazendo. Trevor não respondeu, o que já era resposta suficiente. Trevor, preciso que você entenda uma coisa. Vitória não me deu uma oportunidade. Ela me deu uma motivação. Há uma diferença. O que você quer dizer? Quero dizer que tudo o que está acontecendo com ela agora é resultado direto das escolhas que ela fez. Eu não criei as provas contra ela. Só me certifiquei de que as pessoas certas as vissem. A linha ficou muda por tanto tempo que me perguntei se ele tinha desligado. Você fez isso, ele disse finalmente. Eu fiz justiça. Há uma diferença. Iris, você precisa parar com isso. Seja lá o que for que você tenha posto em movimento, precisa impedir antes que vá longe demais. Não posso impedir isso, Trevor. Não cabe mais a mim impedir. Pertence aos investigadores federais, promotores e jornalistas. Pertence ao sistema judiciário. Por favor, não. Desliguei o telefone e liguei novamente. A manhã de sexta-feira trouxe as manchetes que eu estava esperando.
Executivo de marketing local está sob investigação federal por esquema complexo de fraude. Vitória Montgomery, estrela em ascensão ou gênio do crime. A queda de uma história de sucesso, como a ambição se tornou corrupção. Os artigos continham de tudo: a fraude financeira, a espionagem corporativa, a destruição sistemática de concorrentes, a rede de relações comerciais corruptas que se estendia por toda a região. Mas, mais do que isso, eles contêm detalhes pessoais que destruiriam sua reputação além de qualquer possibilidade de recuperação. As fotos dela com executivos casados. As conversas gravadas sobre roubar clientes e destruir concorrentes. A evidência de sua campanha de 2 anos para roubar Trevor de mim como parte de uma estratégia deliberada para eliminar o que ela via como competição dentro da nossa própria família. Na tarde de sexta-feira, a parceria comercial de Vitória com Trevor foi dissolvida. Seus clientes estavam rescindindo seus contratos. Seus bens estavam congelados enquanto aguardava a investigação federal. Sua vida cuidadosamente construída estava desmoronando em tempo real, e não havia nada que ela pudesse fazer para impedir isso. Mas a ligação que eu realmente esperava chegou na sexta-feira à noite. Você me destruiu. A voz de Vitória estava quase irreconhecível. Rouca de tanto chorar, gritaram ambos. Exausta de dias sem dormir. Derrotada de uma forma que eu nunca tinha ouvido dela antes. Eu não destruí você, Vitória. Só garanti que as pessoas pudessem ver quem você realmente era. Você estava planejando isso. Tudo. O almoço, a história da herança, a maneira como você agiu, tão compreensivo com o Trevor. Foi tudo uma armação. Sim. Há quanto tempo você sabe das suas atividades criminosas? Da sua destruição sistemática de vidas? Do seu plano de 2 anos para roubar meu marido só para provar que era capaz? Eu sabia desde o dia em que entrei na casa da vovó. Vovó. A vovó passou 30 anos documentando tudo o que você fez. Cada mentira, cada crime, cada vez que você machucou alguém em benefício próprio, ela estava construindo um caso contra você, Vitória. Ela só precisava da pessoa certa para puxar o gatilho. E você era essa pessoa. Eu era essa pessoa. Vitória ficou em silêncio por um longo momento. Quando voltou a falar, sua voz era diferente. Mais grave, mas de alguma forma mais perigosa. Você tem noção do que fez, não é? Você não me destruiu só. Destruiu o Trevor também. Ele vai perder tudo por causa da sua ligação comigo, sua carreira, sua reputação, seu futuro, tudo isso. Trevor fez suas próprias escolhas. Ele escolheu você primeiro. Por 8 anos, ele escolheu você. E você está disposto a destruí-lo só para se vingar de mim? Pela primeira vez desde que tudo isso começou, senti uma pontada de incerteza. Não sobre Vitória. Ela merecia tudo o que estava acontecendo com ela. Mas Trevor tinha sido manipulado. Ele tinha sido estúpido, fraco e facilmente influenciável, mas não tinha sido o arquiteto da própria traição. O Trevor vai sobreviver a isso, eu disse finalmente. Ele é talentoso e trabalhador. Ele vai encontrar outra oportunidade. Não depois disso. Não depois de ser envolvido em uma investigação federal de fraude. Você sabe disso. Então talvez ele devesse ter pensado nisso antes de decidir deixar a esposa pela irmã criminosa dela. É realmente isso que você quer ser, Iris? Alguém que destrói pessoas. É realmente isso que você quer ser, Vitória? Alguém que se faz de vítima quando seus crimes a alcançam. Eu nunca fingi ser perfeita. Nunca fingi ser altruísta ou nobre. Eu queria sucesso e estava disposta a fazer o que fosse preciso para obtê-lo. Mas você fingiu ser boa. Você fingiu ser gentil, perdoadora e compreensiva. E, o tempo todo, você planejava destruir todos que já a machucaram. Eu sou gentil. Eu perdoo. Eu compreensivo, mas não sou estúpido, nem fraco, nem estou disposto a ser mais uma vítima. O que você quer de mim, Iris? Um pedido de desculpas. Você tem. Me desculpe por ter levado o Trevor. Me desculpe por não ter valorizado o nosso relacionamento. Me desculpe por ter tratado você como competidor em vez de família. Não quero desculpas, Vitória. Quero que você entenda o que fez.
Eu entendo perfeitamente. Eu te machuquei e agora você está me machucando de volta. Olho por olho. Não, você sistematicamente destruiu a minha vida porque achou que seria divertido. Você roubou meu marido não porque o amava, mas porque queria provar que podia. Você me tratou como um obstáculo a ser removido, em vez de uma pessoa com sentimentos, sonhos e valor. E agora você fez a mesma coisa comigo. Não, Vitória, eu te dei exatamente o que você ganhou. Há uma diferença. A linha ficou muda e, por um momento, pensei que ela tivesse desligado, mas então ouvi sua respiração irregular e desesperada. O que acontece agora? Ela perguntou finalmente. Agora você enfrenta as consequências das suas escolhas. Provavelmente irá para a prisão. Com certeza perderá tudo o que construiu com o crime e a manipulação. E terá que conviver com a consciência de que tudo isso poderia ter sido evitado se você tivesse sido uma pessoa decente. E você viverá sabendo que destruiu seu único membro da família. Não, Vitória. Vou viver com a certeza de que finalmente me defendi. Que finalmente me recusei a ser uma vítima. Que finalmente lutei contra alguém que passou anos me machucando e machucando outras pessoas. Você parece muito comigo. Não, pareço alguém que aprendeu com você. Há uma diferença. Desta vez ela desligou. 6 meses depois, eu estava sentada na sala de estar da minha avó, observando o pôr do sol através de janelas que não pareciam mais rachadas e desesperadoras. A casa havia passado pelo que só se poderia chamar de transformação. Não por grandes reformas, mas pelo simples fato de ter sido habitada por alguém que viu seu potencial em vez de seus problemas. Mandei consertar o telhado e atualizar o encanamento. Pintei as paredes internas com cores quentes que combinavam com a madeira original. Plantei uma horta no campo coberto de mato. E aprendi a apreciar o silêncio que antes me parecia tão intimidador. Mas mais do que isso, descobri algo sobre mim que eu nunca soube que existia. Eu era boa em ficar sozinha. Eu era boa em cuidar de mim mesma. Eu era boa em construir uma vida que não dependesse da aprovação ou validação dos outros. Vitória foi condenada a 4 anos de prisão federal por sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e conspiração. Trevor havia evitado acusações criminais, mas sua carreira em marketing havia acabado. Ele havia se mudado para outro estado e estava trabalhando como gerente de vendas para uma pequena empresa que nunca tinha ouvido falar de Vitória Montgomery. Ele me ligou uma vez cerca de 3 meses depois da sentença de Vitória. Quero que saiba que agora eu entendo. Ele disse, o que ela fez com você, o que ela estava fazendo comigo. Agora eu vejo claramente. Estou feliz. Também quero que você saiba que não há culpa pelo que aconteceu com ela. Ela fez suas próprias escolhas. Ela fez. Mas eu culpo você pelo que aconteceu comigo. Isso me surpreendeu, embora talvez não devesse. O que você quer dizer? Quer dizer, você poderia ter encontrado um jeito de destruí-la sem me destruir também. Mas você escolheu não fazer isso. Você escolheu se envolver com um criminoso, Trevor. Eu não fiz essa escolha por você. Você sabia o que aconteceria comigo quando o império dela desmoronasse. Você sabia que eu perderia tudo, e mesmo assim fez isso. Sim, eu fiz. Por quê? Pensei nessa questão por meses e finalmente cheguei a uma resposta que me satisfez. Porque você precisava aprender que ações têm consequências. Porque você precisava entender que a pessoa que você magoou quando me deixou era uma pessoa real, com sentimentos e valor, não apenas um obstáculo à sua ambição. Porque você precisava experimentar como é ter alguém em quem você confiava destruindo sua vida em benefício próprio. E agora eu tenho. E agora você tem. Você se sente melhor? Eu me sinto completo. Ele desligou sem se despedir e nunca mais ouvi falar dele. 2 anos depois de entrar pela primeira vez na casa da minha avó, eu estava sentado à mesa dela no escritório do porão, trabalhando no que havia se tornado minha nova carreira. Descobriu-se que ter acesso a 30 anos de arquivos investigativos e uma rede de contatos na aplicação da lei e no jornalismo era incrivelmente valioso para pessoas que precisavam de ajuda para expor corrupção e fraude. Tornei-me um investigador particular especializado em crimes de colarinho branco, ajudando pessoas que foram vítimas do tipo de manipulação sistemática e abuso que Vitória praticava.
Eu era bom nisso, em parte porque entendia como pessoas como Vitória operavam, e em parte porque não tolerava pessoas que usavam seu poder para machucar os outros. A casa foi completamente transformada, não apenas por melhorias físicas, mas também pelo propósito. O escritório no subsolo agora era um centro de investigação totalmente funcional. A biblioteca no andar de cima havia se tornado um espaço de reuniões onde eu consultava clientes. Os quartos de hóspedes abrigavam pessoas que precisavam de um lugar seguro para ficar enquanto seus casos eram resolvidos. Eu criei exatamente o que minha avó imaginou, um santuário onde as pessoas poderiam se refugiar, planejar e se tornar quem realmente deveriam ser. Mas a transformação mais importante ocorreu em mim mesmo. Aprendi que gentileza não significa aceitar abusos. Aprendi que perdoar não significa permitir que as pessoas continuem te machucando. Aprendi que havia uma diferença entre ser bom e ser fraco, entre ser compreensivo e ser uma vítima. O mais importante é que aprendi que, às vezes, a coisa mais amorosa que você pode fazer por alguém é garantir que essa pessoa enfrente as consequências de suas ações. Vitória me escreveu uma vez da prisão. A carta era longa e cheia de reflexões sobre suas escolhas e pedidos de desculpas pelos danos que ela havia causado. Ela perguntou se poderíamos nos corresponder e se poderíamos trabalhar para reconstruir nosso relacionamento quando ela fosse libertada. Li a carta 3 vezes e depois a arquivei em uma pasta marcada como casos encerrados. Alguns relacionamentos não podem ser reconstruídos. Algumas pontes, uma vez queimadas, devem permanecer assim. E algumas pessoas são exatamente quem elas mostram que são, não importa o quanto você queira que elas sejam diferentes. Eu estava sentado na cadeira da minha avó, trabalhando em um caso envolvendo um vereador corrupto, quando notei o retrato na parede acima de mim. A expressão da minha avó, que antes eu achava enigmática, agora parecia clara para mim. Ela não sorria, mas parecia satisfeita. Parecia alguém que plantou sementes e viveu para vê-las crescer e se tornarem exatamente o que esperava. Agora eu entendia esse sentimento. Do lado de fora das minhas janelas, o sol estava se pondo sobre campos que não pareciam mais abandonados, mas sim cheios de possibilidades. A casa que todos consideravam inútil havia se tornado a base de uma vida que eu nunca imaginei que poderia construir. Meu telefone vibrou com uma mensagem de texto de uma nova cliente, uma mulher cujo sócio vinha roubando contas conjuntas deles há anos. Outra pessoa que precisava de alguém para ajudá-la a lutar contra alguém que achava que ela era fraca demais para se defender. Sorri enquanto digitava minha resposta, concordando em me encontrar com ela na semana seguinte. Havia algo profundamente gratificante em usar as habilidades que Vitória me forçou a desenvolver. Investigação, planejamento estratégico, paciência, a capacidade de ver as verdadeiras motivações das pessoas para ajudar outras pessoas como eu costumava ser. Pessoas que foram magoadas, traídas, rejeitadas ou subestimadas. Pessoas que mereciam mais do que ser vítimas. Fechei meu laptop e subi as escadas para fazer o jantar, passando por cômodos que agora pareciam um lar, e não um exílio. A cozinha onde aprendi a cozinhar para mim. A sala de estar onde passei as noites lendo em vez de assistir Netflix até pegar no sono. O quarto onde eu dormia em paz, sem mais me perguntar se a pessoa ao meu lado estava planejando minha destruição. Enquanto preparava minha refeição, pensei na mulher que eu havia sido 2 anos atrás. Sentada no escritório daquele advogado, aceitando o que eu pensava ser uma piada cruel, minha herança, observando meu marido fazer as malas enquanto explicava por que nosso casamento de 8 anos tinha sido uma decepção para ele. Dirigindo até esta casa, convencido de que minha vida havia acabado. Aquela mulher jamais poderia imaginar a pessoa que eu me tornaria. Jamais poderia imaginar que sua maior perda se tornaria sua maior força. Nunca poderia ter previsto que ser abandonada por todos que ela achava que amava a ensinaria a amar a si mesma. Aprendi que às vezes é preciso perder tudo para descobrir o que você realmente é capaz de ganhar. Aprendi que as pessoas que subestimam você geralmente lhe proporcionam as maiores oportunidades. Mais importante ainda, aprendi que vingança não é destruir seus inimigos. É se tornar alguém que eles nunca conseguiriam destruir, não importa o quanto tentassem. Enquanto me sentava para jantar sozinho na casa da minha avó, minha casa agora, levantei minha taça de vinho em um brinde silencioso. Para Rose Montgomery, que me ensinou que a melhor herança não é dinheiro ou propriedade, mas o conhecimento de quem você realmente é. Para Vitória, que me mostrou exatamente o que eu não queria me tornar e, ao fazer isso, me ajudou a descobrir exatamente o que eu poderia me tornar.
E a mim mesmo por finalmente aprender a diferença entre ser derrotado e ser transformado. A última risada, como minha avó havia prometido em sua carta, sempre pertence aos mortos. Mas às vezes, se você tiver muita sorte e muita paciência, você consegue dar a penúltima risada, e descobrir que isso era mais do que suficiente. Lá fora, as primeiras estrelas começavam a aparecer num céu que se estendia infinitamente sobre terras que me pertenciam. Lá dentro, a casa se acomodou no silêncio da noite, não parecendo mais vazia, mas sim completa. Terminei meu jantar, lavei a louça e fui dormir cedo. O dia seguinte traria novos casos, novas pessoas para ajudar, novas oportunidades de usar tudo o que aprendi sobre sobrevivência e força, e a doce satisfação da justiça servida friamente. Mas hoje à noite, pela primeira vez em anos, adormeci, sem me perguntar o que o amanhã me reservava, mas ansioso para descobrir. A mulher que antes era o prêmio de consolação de alguém finalmente descobriu seu verdadeiro valor. E esse conhecimento, mais do que qualquer vingança, foi a vitória que duraria o resto da minha vida.